Fala, gente, vamos pro divã hoje porque a gente recebe uma psicóloga aqui no Rcast. Para quem ainda não sabe, o Rcast é um podcast voltado para mulheres, exclusivamente para mulheres, com conteúdos que vão agregar muito aí na sua vida, tá? São histórias inspiradoras. A gente pegou profissionais de várias áreas diferentes. A gente já teve por aqui modelo, teve também médica e hoje a gente recebe uma psicóloga. Então, bora pro divã, porque a conversa hoje vai ser boa demais. Sara, tudo bem? Bem-vinda por aqui? Tudo bem, você? Tudo bem? Graças a Deus. Animada para o nosso podcast? Oh. Vamos lá então, porque hoje a gente tem perguntas aí especiais, que eu tenho certeza que vai ajudar muito você, mulher, que está aí assistindo a gente. É o nosso terceiro episódio, vai valer muito a pena. Para começar, Sara, todo mundo sabe, né, que você é uma baita profissional, uma psicóloga excelente. Quem é você, a Sara pessoa? A gente quer saber. Obrigada pelos elogios, também quero te parabenizar por esse programa. Obrigada. É muito importante, né, a mulher ter uma voz, né, alguém que fale por ela, alguém que busque assuntos, né, que possam agregar, né, ao conhecimento, a sua evolução, porque nós sabemos o quanto é difícil, né, também para as mulheres nas suas multitarefas, né, desenvolver um papel em sociedade, em casa. A gente quer ser boa em tudo, né, e isso nem sempre é possível. Mas a pergunta é muito boa, né, porque as pessoas às vezes têm uma ideia diferente do psicólogo, né. Ah, psicólogo? O que é isso? Psicólogo resolve seus problemas, né? Psicólogo é uma pessoa que é muito controlada, né? Ah, não deve nunca ter depressão, ter ansiedade por nada. E eu tenho que, né, desmentir isso aí, porque sim, né, nós somos umas pessoas normais, humanas, né, temos emoções como todo mundo, temos dificuldade como todo mundo, e eu sou uma pessoa tranquila, muito caseira, gosto muito de estar em casa, gosto muito de assistir filme com meu marido, gosto muito de estudar meus casos ali, né, que a gente sempre tem que estar estudando, sou mãe, né, tenho 2 filhas, sou cristã, né? Participo na igreja presbiteriana, tenho um trabalho voluntário lá, né? Pessoas que não podem pagar a terapia, um dia na semana eu tiro esse dia para atender essas pessoas lá na igreja. Olha que legal, gente. Então, para quem está assistindo, conta aí, Sara, como é que a pessoa pode participar desse programa. Isso. Quem toma conta da agenda é o Newton, vereador, né? É só entrar em contato com o Newton e se não tiver vaga, fica na fila de espera, assim que surgir a gente vai encaixando, né? Para pessoas aí que não têm condição, porque a gente sabe que o SUS, né, o sistema, a prefeitura e tudo não dá conta, é muita demanda, né? São poucos atendimentos, até mesmo para conseguir atender mais pessoas, então eu faço esse trabalho, né? Eu tenho esse propósito desde quando eu formei. E não precisa necessariamente ser membro da igreja, qualquer pessoa pode participar. É aberto à comunidade. Maravilha. Qualquer pessoa perfeito, então, que necessite, que não tenha condições, pode estar buscando lá. Eu ia perguntar para ela, mas ela já até respondeu, tá, gente? Eu ia perguntar se psicólogo sofre também com pessoas comuns, né? Ou se eles têm ali um autocontrole de tudo, se eles sabem, né? Domina todas as emoções, mas não, né? São pessoas normais, como a gente mesmo, claro, né, Sara? E psicólogo faz terapia. Vocês têm que fazer também? Sim, sim. Hoje eu não faço mais com frequência, né? Quando tem uma situação mais difícil, alguma coisa que eu necessito, recorro ao psicólogo. E vocês pegam a energia da pessoa, por exemplo, Sara, chega uma pessoa lá com tanto problema, tão carregada, você sai do consultório mais pesada também, carregando o fardo do seu paciente, ou não, hoje, com toda a experiência, você já consegue separar uma coisa da outra? Peraí, o problema é dele, não meu, você consegue se isentar? Sofrer com a pessoa, né, eu acho que tem casos que não tem como você não sentir, não, né, que a gente...
usa muito de empatia, de se colocar no lugar da pessoa. Mas é claro que a gente tem um preparo todo para que aquilo não nos afete, não nos adoeça também, né? Porque senão, né, a gente não consegue ajudar ninguém. Então, mas tem dias que é mais pesado. Tem dia que eu chego em casa, é como se eu tivesse trabalhado no pesado o dia todo, embaixo de um sol quente, sabe, sem energia. Eu não quero nem conversar, né? Então, realmente tem dia que é mais pesado. Até pelo volume de atendimentos, igual você falou, a energia e também pelo trabalho psíquico que a gente também tem. Porque a gente tem que escutar, eu tenho que elaborar e eu tenho que entregar uma devolutiva. Então, isso é muito difícil. E mesmo vocês sabendo, eu acredito que vocês saibam, se não também você pode me falar, se não, mas eu acredito assim que vocês já tenham certeza do que vai acontecer quando a pessoa começa a te contar uma história, né? Você já sabe o final, o que vai acontecer ou não? Ah, mais ou menos, né? E quando vocês sabem, vocês já adiantam isso para a pessoa ou não? Vocês esperam a pessoa chegar às suas conclusões? Não. O papel do psicólogo não é resolver problema de ninguém, não é se colocar como todo saber ali, né? Embora as pessoas venham com essa expectativa, mas é entender, né? E ajudar essa pessoa a organizar essas ideias, essas emoções, sobre tudo aquilo que ela está trazendo, né, de sofrimento e tudo. Qual que é o lugar dela nesse sofrimento, a responsabilidade dela, né, e ir direcionando, né. Por isso a terapia, ela é um processo. Hoje, nos dias de hoje, né, as pessoas têm muita aquele imediatismo, né? Sim, quer resolver numa única sessão a vida inteira. Tudo muito rápido, não tem paciência, né? Muitos começam e quando eles acham que eu já tô bem e tal, some. Aí passa alguns meses, aí volta, né? Então, o processo é importante, leva tempo. Então, desconfie de profissionais que né, falam de curas milagrosas, coisas muito rápidas, né? Tem que se desconfiar, porque é um processo, leva tempo e são muitas questões, né? A pessoa traz ali a pontinha do iceberg, né? Eu vim aqui hoje porque tá acontecendo isso, isso e isso no meu casamento, ou então com meu filho e tal. Aí você vai aprofundando ali, né? A cada sessão aprofundando ali. O que tem por trás disso? Que comportamento é esse, né? Quais são as crenças que essa pessoa traz para essa relação? O que ela aprendeu quando ela era criança e que ela insiste, né? Tem uma estrutura rígida quanto a isso e está totalmente equivocado, né? Então tem que analisar todo um contexto, toda uma situação para poder chegar aí num resultado que às vezes vai demorar tempo e vai muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, Sara, se a pessoa se entrega mais, porque tem gente que vai com muitas reservas, né, com vergonha de se expor, com medo do julgamento, até, né, nossa, se eu falar que aconteceu isso na minha infância, o psicólogo vai me julgar dessa forma, né, e às vezes a pessoa não se abre. Então, se a pessoa consegue se abrir totalmente, explicar, expor ali os seus problemas, o resultado ele vem mais imediato ou não, mesmo assim ainda leva tempo? Com certeza. A pessoa que ela se implica ali no processo, que ela escuta, que ela trabalha aquilo, sabe aquela... eu tenho vários pacientes assim, eu vibro com eles, né? Eles chegam e falam assim, Sara, eu fiquei pensando a semana inteira naquilo que você me falou, né? Isso é processo terapêutico. Agora, tem pessoas que são muito resistentes. Você questiona, ela entende que aquele comportamento, aquela postura não está ajudando, que ela está, né, paralisada diante de uma situação, mas ela não quer mudar, ela não quer abrir mão, né, talvez aí de uma mudança que ela precisa ter de vida, mas ela não quer.
Então essas pessoas às vezes levam mais tempo, mas acabam mudando, e tem pessoas que elas não voltam. Até porque gera desconforto, né? E muita gente prefere evitar esse desconforto. Sim. Mas aí vai ter que conviver com a dor pro resto da vida, né? Sim. Aí você falou num ponto importante, né? Vamos falar, por exemplo, do trauma, né? Trauma é um acontecimento, né? E não se pode esquecer, né? Quando a gente não lida com isso, quando a gente não quer lembrar disso, pensar nisso, resolver isso, elaborar esse trauma, ele vira sintoma. E aí eu vou tratando com remédios que tiram os sintomas, mas eu nunca vou tratar realmente o problema, né? Por quê? Porque o problema dói. Como dói? Dói muito. Mas também é o único caminho para se tratar um trauma, né? E depois de você elaborar, depois de você entender aquilo, depois de você passar por esse processo, talvez você até agradeça aquele acontecimento na sua vida, porque talvez pode te tornar uma pessoa melhor. Talvez pode ter um sentido, um significado diferente para a sua vida hoje. Ele não tem que ser um peso para o resto da vida. Dizem que a gente é uma junção de tudo que a gente vive na infância, dos nossos traumas, das nossas dores. Realmente é isso, Sara? Sim. Eu costumo dizer não. Isso é, né, comprovado, isso é teoria, né, que nós somos um biopsicossocial. Não tem como separar essas três coisas. Vamos trazer, né, para uma tradução mais simples: corpo, mente e espírito, né? Ou nós somos produtos do meio, como fazem, né? Então, o que isso quer dizer? Eu tenho uma bagagem biológica, né? Que eu posso desenvolver transtornos ou não, né? Mas eu tenho uma predisposição genética para isso. Então, alguns adoecimentos vêm, né, com essa questão. Eu também posso adoecer por causa da minha história de vida, por tudo que eu passo, a minha criação, o que eu fui formando de personalidade, o que eu fui entendendo de valores e tudo mais. E também tem a questão social que a gente não pode descartar, né? Por exemplo, uma pessoa que ela passa por problemas financeiros ou uma questão assim muito forte, né? Onde começa a faltar o básico na família e tudo, isso pode se tornar um adoecimento, com certeza. A pessoa pode entrar numa depressão, ela pode, né, perder aí a sua estrutura emocional aí nesse período. Então nós somos realmente uma mistura ali de tudo que a gente viveu, as coisas boas, ruins, tudo. Sim, não tem E tem como, ainda a questão, né, também dos antepassados, então, que vem aí na nossa... vem pra gente, as questões do passado. A gente tem uma carga genética e a gente carrega, né, essas coisas, que pode ou não desenvolver, né? Por exemplo, eu tive tios que tinham depressão ou então ansiedade, eu tinha um avô que era esquizofrênico e tal. Então existe uma predisposição genética, nós não podemos negar isso, mas ela pode desenvolver ou pode não desenvolver, depende de como a pessoa vai cuidar da sua saúde mental, né? De como que a pessoa vai olhar para isso, né, e tentar, né, de forma preventiva, evitar que esses adoecimentos aconteçam. Perfeito. E vamos mudar um pouquinho aqui, vamos focar um pouquinho aqui na mulher, já que a gente está trabalhando, né, o podcast para mulheres. Tem mulher que quer cuidar de todo mundo, Sara, e acaba esquecendo de si mesma. O que seria a dica que você daria para essa pessoa? Essa mulher que quer abraçar o mundo e esquece de se abraçar. Muitas. E tem até aquela situação assim, né, vamos falar da mãe, né? A mãe cuida dos filhos, cuida do marido, né? E passa a vida toda envolvida nisso como uma missão, como, né? É lindo, não tô assim
condenando, ou dizendo necessário, porque a gente tem, né? A gente tem como ficar fora dessas obrigações. Mas quando ela esquece dela nesse processo, quando esses filhos se vão, quando às vezes um casamento acaba, essa mulher se vê totalmente perdida. Ela não sabe quem ela é, o que ela gosta, o que ela quer para a vida. Isso acontece muito, inclusive muitas mulheres mantêm até um casamento tóxico, um relacionamento abusivo, por medo, né, de sair disso, porque ela viveu tanto isso na vida dela, que ela não vê possibilidade de, nossa, aí eu vou ter que trabalhar, eu não vou dar conta. Nossa, aí eu vou estar sozinha. Aí como é que eu vou fazer sem ele? É ele que resolve isso, é ele que faz isso. Então se submetem muitas vezes, né, por causa dessa dependência emocional, econômica, que vai criando, né? Eu acho assim, tudo bem, nós temos uma missão, né? A mulher mãe, a mulher esposa, a mulher dona de casa. Hoje a mulher trabalha fora também, né? Isso é bom, né? Porque ela se sente útil, ela desenvolve também suas habilidades, seus talentos. Só que ela não pode esquecer dela, né? Nesse processo, ela não pode se perder, né? Se anular no seu desejo, né? O que essa mulher poderia fazer, Sara, para ela poder manter ali a sua identidade, porque muita mulher acaba, né, se perdendo de si mesma, né, dentro de um casamento, dentro de alguma relação, porque ela envolve tanto ali cuidando da vida do outro, dos outros à sua volta, e esquece de si. Que conselho que você daria? Tem alguma forma dela se reconectar consigo mesma, dela de repente desenvolver mais autoestima, se cuidar mais, voltar mais o olhar para si? A palavra certa é priorizar, né? Eu acho que ela tem que se priorizar, né? Porque às vezes eu abro mão de tanta coisa pelo outro que eu vou ficando, né? Então eu tenho que pensar, isso me prejudica? Isso vai ter um efeito ruim para mim? Eu tô deixando de fazer isso por causa disso? Será que eu não consigo conciliar? Será que eu não consigo dividir com o outro? Será que eu não consigo achar uma forma de fazer? Eu vou dar um exemplo simples, o tempo, né? Eu não tenho tempo para ir na academia cuidar da minha saúde, né? Eu não estou nem falando de shape, de nada não. Hoje exercício físico é o básico para se manter saúde, né? É mais comprovado cientificamente que o exercício físico, ele cura várias doenças. E no caso da saúde mental, ele previne, né, e também ajuda aí no bem-estar, na produção de hormônios importantes, né, na motivação, na autoestima, então, N coisas. Então, se essa pessoa pensa, eu não tenho tempo, porque é casa, porque é tudo. Então, ela está colocando tudo, né, à frente dela, ela não está se priorizando. Porque eu tenho que lavar roupa, porque eu tenho que cuidar do menino, eu tenho que fazer isso e tal, tal. Então, é realmente se colocar como prioridade. Não, esse horário, esse dia, eu vou tirar para fazer isso por mim, para mim, porque eu preciso. Porque acaba que isso também causa o adoecimento, né? Eu não tenho tempo, eu não faço uma unha, eu não cuido de mim, eu não tiro tempo lá na minha casa mesmo para hidratar meu cabelo, para me sentir melhor. Quanto tempo eu não passo um batom na boca? São detalhes, coisas assim do dia a dia que a gente vai deixando às vezes por causa das multitarefas mesmo, né? Mas a gente não pode deixar, a gente tem que se priorizar. E tem mulher que se sente culpada, Sara, quando ela tá ali no momento de descanso. Tô aqui descansando, mas tem louça para lavar, tem tarefa de criança para poder fazer, e aí ela se culpa por estar ali descansando. E isso é errado, né? Sim, mas não são só as mulheres, né? Hoje, com esse imediatismo, essa coisa de cobranças, tudo você tem que entregar rápido, tudo você tem que fazer a tempo e a hora, dar conta de tudo, né? Muitas pessoas, às vezes, elas não conseguem mais sentar e assistir um filme. Elas ficam assim, meu Deus do céu, eu tô aqui assistindo um filme, mas eu tenho isso e isso para fazer, nossa, eu preciso fazer aquilo. Elas costumam tanto nesse ritmo frenético de estar em movimento todo o tempo, de não parar,
que não conseguem mais tirar umas férias, que quando está lá em férias se sentem culpadas. Gente, mas será que eu poderia estar aqui mesmo? Né? Nossa, eu tinha de estar fazendo isso, eu tinha de estar produzindo, né? Hoje com a internet, muitas pessoas trabalham para si, né? Com divulgação, com marketing, com um monte de coisa, trabalham até em casa, né? E isso ainda confunde muito mais, né? Porque eu misturo muito o ambiente de trabalho com a minha casa. Então eu não tenho tempo, toda hora eu respondo WhatsApp, eu já acordo respondendo, né, clientes e tudo mais. Então uma dica que eu dou é que não faça isso. Tenha horário de trabalho realmente, mesmo se você trabalha em casa, mesmo, tem esse horário, não, esse horário é o meu horário de trabalho, eu vou responder ao WhatsApp, eu vou suportar ver uma mensagem lá e não responder. Inclusive a gente tem uma espectadora que ela é muito disso, ela trabalha em casa e ela diz que trabalha às vezes 20 horas por dia, ela emenda, dorme assim, o mínimo do mínimo e vai trabalhando, então assim, fica muito sobrecarregada. Que dica que você dá para essa pessoa, Sara? Desacelera, né? Desacelera, porque isso aí é um prato cheio pro burnout, né? Que hoje está em alta, muita gente tem adoecido, que é esses excessos, né? Não faz sentido trabalhar tanto e não ter um equilíbrio. O que nos faz adoecer? A falta de equilíbrio. Eu tenho que ter os meus momentos de lazer também. Eu trabalho? Tá, mas eu também tenho que ter uma recompensa. Nosso cérebro trabalha com recompensas. Eu tenho que sentar no chão, brincar com meu filho. Eu tenho que... hoje eu vou sair com meu marido, vou comer alguma coisa, a gente vai fazer uma coisa diferente. Dar uma desligada disso tudo. Porque o nosso cérebro também precisa disso. Nós só somos criativos, só somos proativos, né, e desenvolvemos essas capacidades quando nós respeitamos os nossos limites. Inclusive o pessoal está até tentando mudar a escala aí, né, 6x1, né, onde a galera trabalha a semana inteira e descansa apenas um único dia. E alguns países já até aderiram a menos dias úteis na semana. E percebeu também, Sara, que estava tendo uma evolução muito grande, o pessoal estava produzindo muito mais, trabalhava menos horas e produzia mais. Por quê? Porque a gente precisa desligar ali o cérebro um pouquinho, precisa, né, descansar, sim, repor as energias. E a quantidade de erros, né, que uma pessoa sobrecarregada comete, erros simples, coisas, a quantidade de gente que chega no meu consultório e reclama sobre memória, né? A nossa memória é seletiva, gente, ela vai apagar o que ela considera que é simples, supérfluo, que não tem, né, tanta importância. Então, a gente tem que entender que existem limites. E se a gente insistir em não respeitar esses limites, todo o dinheiro que você ganhar, todo o seu esforço, ele não vai compensar os seus prejuízos. Então é isso que nós precisamos entender. Trabalho é importante? É importante. Quanto tempo eu preciso? Né? Eu tenho que aprender também a falar não. Eu tenho que aprender também a reduzir um pouco, né? Às vezes a gente tem tanta... Nossa, mas eu vou ganhar mais, mas se eu pegar esse trabalho aqui também vai ser bom, que não sei o quê, não sei o quê. Tá, mas e aí? Né? A gente tem que pensar que aquilo às vezes vai tirar o seu tempo de ter um sono de qualidade, de sentar à mesa para almoçar. Tem gente que come na frente do computador. Né? E tem uma cobrança muito grande, né, Sara? Hoje parece que a gente tem que produzir. A gente meio que está concorrendo com os robôs, com as máquinas, né? E a gente não é máquina, a gente precisa ali de... Aliás, até as máquinas precisam de reparo, né? Uhum. De um tempo ali parado para poder fazer essa manutenção. E o ser humano também precisa, né? E às vezes a gente se cobra tanto, eu preciso produzir, preciso ser melhor do que o meu concorrente, eu preciso desenvolver essa tarefa que há tempo e a hora, e a gente precisa desacelerar, né? Hoje eu vejo alguns vídeos aí no Instagram, tem muita gente falando sobre essa questão do desacelerar, né? Eu até vi a pessoa gravando um videozinho, ela fazendo tudo acelerado, daqui a pouco ela para
e vai ali, escova os dentes vagarosamente para ensinar a mulherada em casa a desacelerar, a manter aí um pouquinho mais de controle, né, na vida, se é que é possível. Essa questão de acelerar, né, aí eu vou para Augusto Cury, né, ele fala assim, a gente deixa muito de contemplar o belo. Então, assim, a gente deixa muito de apreciar as coisas simples. A gente passa a não dar valor mais nisso, né? Você sabe que eu pedalo, né? Esqueci de comentar isso também. É um dos meus... gente, atleta é muito essa menina. Não, é totalmente amadora, mas, assim, é um momento tão gostoso. Tem lugares que eu vou, que eu falo... Meu Deus, deixa eu postar isso, porque será que só eu vou ver? Não, não pode, alguém mais tem que ver isso que eu estou vendo, que meus olhos estão vendo. Então, assim, a natureza, o contato com a natureza, fazer uma caminhada, o ventinho no rosto, né, aquela sensação gostosa quando você chega, do corpo cansado, mas aquela, né, a mente aquela tá produzindo, né? aquela adrenalina no momento, aquela... né, produção ali de energia, né, muitas pessoas estão sem energia, porque focam muito nesse trabalho e não tem tempo de fazer o que é essencial, que são as nossas necessidades básicas, fisiológicas até, né? Então, eu não vejo isso com bons olhos, eu acho que a vida passa e a gente perde muito tempo. Né? E depois esse tempo que a gente está perdendo agora não se recupera. E é essencial a gente descobrir o que faz a gente feliz, né, Sara? É uma caminhada, é o pedal, por exemplo, como que você faz, cada um tem que se descobrir, tem gente que gosta né? de ir para academia, tem gente que gosta de dança, é essencial que a gente faça o que a gente gosta, né? Sim. Sim, porque isso dá sentido à vida da gente. E tem a questão também da nossa produção, né, de hormônios importantes do bem-estar, dopamina, que é da felicidade, que é do prazer, né? Então, a gente precisa fazer coisas que nos dão prazer. Se a gente ficar pensando que eu preciso de dinheiro para, então, fazer aquela viagem que vai me fazer feliz, aí eu vou freneticamente ali, tudo. Eu amo viajar é muito bom. Mas eu acho que enquanto isso, a gente precisa ver o que eu faço sempre essa pergunta, o que você gosta de fazer? O que te dá prazer? Principalmente para pessoas deprimidas, pessoas que têm muita ansiedade, tudo, que precisa desligar um pouco do celular, né? Para a gente incluir essas tarefas, a gente pensar junto, assim, o que ela pode fazer para o dia ser melhor, para ela se sentir melhor. Até porque a gente falando em viajar, a gente não viaja toda semana, todo mês. Geralmente a gente viaja aí 1, 2, 3 vezes ao ano. E não dá pra gente esperar para ser feliz 1, 2, 3 vezes ao ano, né, Sara? Então a gente precisa de pequenos acontecimentos no dia a dia que tragam pra gente felicidade. Sim. Imagina agora o cheiro de um bolo saindo do forno, né? Imagina aí um cafezinho quentinho. Imagina aí uma noite fria e você assistindo um filme, comendo uma pipoca. Então é isso, só que hoje, é isso que eu questiono, hoje as pessoas não conseguem mais ter prazer nas coisas simples, né? E aí se cria uma ideia de que eu preciso de muita coisa para ser feliz. Então talvez isso explique também a quantidade de trabalho, né, que eu absorvo, né? Nossa, eu preciso trabalhar, preciso de dinheiro, preciso isso, preciso aquilo, né? Não estou condenando, não estou julgando quem quer acumular ou juntar dinheiro, né? Todo mundo tem seus sonhos, suas realizações, querem crescer e isso é válido, mas qual o preço que eu estou pagando por isso, né? Essa é a pergunta. E muita gente também sempre coloca a felicidade lá longe, né? Quando eu tiver um carro importado, quando eu tiver uma mansão, e a felicidade não tá nas coisas, né, Sara? Até porque quando a gente, por exemplo, nossa, quando eu formar, eu lembro quando eu falo, gente, quando eu formar, nossa, aí eu vou trabalhar e tal. Aí quando você forma, você já tem um outro objetivo. Isso é a nossa
o nosso impulso, nossa motivação. A gente sempre tem que ter objetivos de vida, porque é o nosso combustível que nos move, né? O que nos faz ir para frente. Quando a gente pensa em desistir, não, mas eu vou conseguir aquilo lá, né? Então isso é muito válido e muito importante, ter objetivos. Mas a gente tem que olhar para o nosso dia a dia e pensar, porque assim, o passado a gente já não tem mais, né? Não volta para eu fazer diferente. Muita gente fica sempre ali, por que eu não fiz isso? Por que eu não escolhi isso? E o futuro, né? Que as pessoas ansiosas têm muita dificuldade com esse futuro. E se isso não acontecer? E se isso não der certo? Como que vai ser isso, entendeu? E não vivo o essencial, que é o presente, porque a única coisa que eu tenho controle na minha vida, que eu posso mudar, é o hoje. Então, como que eu posso tornar meu dia melhor? Até porque o futuro pode nem vir. O futuro pode não existir, não é? Exatamente, vamos viver o hoje. E vivendo hoje, a gente agradece os nossos patrocinadores que estão nos apoiando nessa primeira temporada, né? E sem eles a gente não estaria aqui. Então, meu agradecimento especial a SM Celulares, minha amiga Sinara, gente boa todo tanto. Consegui um monte de mulheres apoiadoras aí desse projeto lindo, e não só financeiramente falando, mulheres que estão apoiando porque acreditam, porque estão vendo, né, que está sendo muito útil para a mulherada que está em casa. Então, meu agradecimento especial para a Sinara, da SM Celulares, que conserta tablet, notebook, impressoras, videogame, monta o PC game para quem gosta de jogar, e também vende aparelhos novos e seminovos. SM Celulares, bem do ladinho da Patossal, é o lugar ideal para você que está aí precisando de um conserto e em tempo rápido, tá bom? Patrícia Assai Contabilidade, uma menina que tem feito a diferença, né? A Patrícia tem se destacado muito como contadora, porque ela não presta apenas serviços de contabilidade, gente. Ela presta uma assessoria, vai lá e dá uma consultoria maravilhosa para o cliente, ensina até mesmo a usar as redes sociais para poder manter a empresa ativa, funcionando e conquistando novos clientes. Então a Patrícia tem sido muito diferente aí, tem se destacado muito no meio aí da contabilidade e é uma apoiadora também aqui do Rcast. Rochanet, internet de qualidade, está há muitos anos aí no mercado e trazendo solução para as pessoas através de uma internet aí muito boa, 100% fibra ótica, atende Rio Paranaíba e também as cidades vizinhas, tá? Falei para você da Rochanet, já entra aí no Instagram, procura o pessoal para poder adquirir o seu plano, viu? Dani Veloso Penteados, que está aí embelezando as mulheres com tranças, hidratação, penteados, escovas, cortes, alisamentos. E a Dani é um amor de pessoa, né? Quem conhece sabe aí do que eu tô falando. Um serviço muito bem feito e é uma parceira também do Rcast. Segue lá no Insta, Dani Veloso Penteados. Eu falo também dela, a Amandinha, que é uma pessoinha que eu gosto demais, uma super apoiadora do projeto. Inclusive ela pediu, gente, para apoiar esse projeto. Olha que lindo, né? Enquanto a gente tem que correr atrás, pedir patrocínio, insistir para algumas pessoas entrarem com a gente, a Amandinha falou, quero apoiar essa causa porque eu acredito muito no Rcast. Então, Amanda Barcelos Fisioterapia é o cuidado que você precisa, tá? Atendimentos aí domiciliares, uma facilidade, vai da sua casa, leva os equipamentos e faz aí atendimentos cuidando do pós-cirúrgico ortopédico com tratamentos fisioterapêuticos em geral. Atende adulto, criança, idoso. Entra em contato com a Amandinha aí também através do Instagram, tá? Amanda Barcelos Fisioterapia. Entra lá e procura por ela. Você vai encontrar, eu tenho certeza que você vai gostar demais. Super aprovada, viu? Já usei os serviços. Eu tô falando que eu conheço. Quem me conhece sabe disso, né, da credibilidade que eu tenho, porque eu não vou mentir pra vocês, tá, gente? Quando eu falo uma coisa boa, realmente ela é boa, tá? E por isso que eu chamei ela, a Sara, que é uma pessoa que acredita demais. Já fiz atendimento com ela também, tá, gente? Ela já me atendeu, já me ajudou em alguns momentos. E aí, quando eu criei esse Rcast, Sara, eu quis exatamente isso, convidar mulheres que estão fazendo mais do que é proposto, né? Porque tem muita gente fazendo igual, muita gente fazendo só o necessário. E aí eu falei, eu quero mulheres que têm se destacado em suas profissões.
E o seu nome é um dos grandes nomes aqui em Rio Paranaíba, né? Quando a gente fico fala de feliz. psicólogo, a Sara é muito boa. Olha, já consultei com a Sara, é muito boa. Então, assim, o intuito é trazer mulheres que vão inspirar outras mulheres a fazerem a diferença também, até porque a gente tem uma cobrança muito maior, né? A Sim. concorrência entre mulher e homem acaba sendo muito desleal, porque a gente tem um fardo muito maior para carregar, né? E para a gente alcançar o sucesso, automaticamente o caminho é mais longo. Então, deixo aí os meus parabéns para você, tá? Por ter se destacado, pelos bons comentários que Obrigada. saem a seu respeito e que você continue fazendo isso, fazendo a diferença, ajudando Obrigada, fico tantas feliz. pessoas a saírem de situações, de abismos, né, tão profundos que muita gente está ali achando já que nem tem solução e chega lá no consultório e você consegue colocar uma luz, clarear ali e a pessoa consegue sair da situação que ela está e ir para um lugar melhor. É esse o papel do psicólogo, né, Sara? Sim, sim, é muito importante, né, esse acolhimento, um tratamento, né, humanizado realmente, né, eu acho que isso é fundamental. As pessoas que elas se sentem, igual você falou, sem um julgamento, sem, né, uma opinião e ver que é um profissional sério, né, que ali existe uma ética toda profissional, né, ela consegue se abrir, né? Quantas vezes a gente escuta, olha, eu nunca... E às vezes assim, já lá na 10ª sessão a pessoa fala, Sara, tem uma coisa que eu preciso te contar que eu nunca falei para ninguém, né? Então isso é você chegar ao mais íntimo da outra pessoa e ela confiar isso que ela tem de tão precioso, né, de tão dela, de tão pessoal dela, a você expor isso com muita dor, com muita, né, e a gente conseguir, né, trabalhar isso. Eu falo para meus pacientes, o dia mais feliz da terapia para mim é o dia que eu vou dar alta. Porque eu sei que eu fiz um bom trabalho e sei que essa pessoa tem agora condições de caminhar sozinha. É claro que se precisar voltar, né, para coisas específicas e tudo, elas sabem que elas podem voltar, mas ela já está forte, né, ela já, estruturalmente, ela está, né, com condições de suportar mais as diversidades da vida, e isso não tem preço. E muita gente não vai a psicólogo porque tem medo do julgamento, né, Sara? Vocês julgam ou vocês estão ali para acolher a pessoa? Quando eu vim aqui para o Rio Paranaíba, né, eu percebi que aqui todo mundo se conhece, que aqui todo mundo sabe, né, fulano é parente de fulano, que não sei o que, né, e tudo, que as histórias, que as coisas circulam mais rápido, né. E aí eu percebo isso, que às vezes eles não buscam por medo da exposição. Mas eu quero deixar claro, né, que o psicólogo, né, conforme o nosso código de ética, o sigilo é absoluto, né, tudo o que acontece ali na sessão não sai dali. Então, é um lugar seguro, é um lugar de acolhimento. Nós não estamos ali para julgar ninguém, né? Nós não estamos para condenar ou culpar ou passar a mão na cabeça, né? Ou dizer, coitado, né? Fizeram isso com você, não. Nós estamos para pontuar, nós estamos ali para realmente fazer um trabalho muito sério, né? Saúde mental é coisa muito séria, né? Infelizmente, nós temos visto hoje, né, pessoas buscando saúde mental em todos os lugares, menos, né, Eu ia comentar isso, porque a gente conversar com uma amiga, a amiga ela não estudou para amparar a gente. Ela pode te dar algum conselho ali e tal, às vezes até julgar, porque sabe da situação, Sim. né? O psicólogo não. E tem gente também que, além de procurar amiga, ainda vai pro chat GPT, que tá rolando muito isso hoje, né? Sim, o Google, Que né? você Não, eu fala tô sobre sentindo isso? isso, né? O que será que eu tenho? Tem gente que já chega com o diagnóstico no consultório e fala assim, Sara, eu sou bipolar, eu amanheço de um jeito e no final do dia eu tô de outro, tudo. Só que isso não é bipolaridade, não é essa frequência, não é dessa forma, né? Então, tem também algumas pessoas, né, que
estão inclusive fazendo atendimentos. A gente vê isso muito no Instagram. Não, eu atendo, você está com depressão, você está com ansiedade, vem fazer umas sessões comigo. Mas não é psicólogo, não é psiquiatra, não é da área, não é formado em saúde mental. Então, fica aí um alerta também, né? Procure profissionais sérios. Veja lá se tem a inscrição num conselho, CRP, no caso do médico CRM, né? Veja que tipo de curso fez, se tem alguma especialização, se está preparado realmente, porque é igual o trauma, como a gente está falando, essas pessoas às vezes buscam esses traumas de infância, né, trazem isso tudo à tona, e aí, eles têm competência para tratar isso? Né, eles estudaram, eles têm embasamento científico, teórico, para amparar essa pessoa, porque essa pessoa pode ficar muito pior do que ela está, se você vai mexer em coisas tão fortes, tão profundas, né, e depois não saber o que fazer com isso. Então, por isso, a necessidade de procurar um profissional que realmente tenha condições de atender e de solucionar o problema, né, Sara? Sim, né, de trabalhar isso, né, de entender tudo isso, de elaborar tudo isso de uma forma saudável, que vai trazer aí uma vida diferente para essa pessoa, né? Maravilha, então, tá aí, viu, gente, a dica, procure um profissional que tenha realmente qualificação, que tenha estudado para poder te dar esse amparo, para você poder curar aí as suas dores da forma correta, senão a coisa pode até piorar, né, Sara? Vai mexer na ferida ali, a pessoa não vai saber mexer, não vai saber solucionar o problema e pode, né, ficar uma dor ainda maior. É um pouco complicado isso, né? Mas voltando ao assunto mulheres, que nós estamos falando sobre mulheres, né? Eu acho que hoje também muitas mulheres não se conhecem o bastante, né? Porque a mulher é tão criativa, ela tem tantas habilidades que só ela tem, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo, tanto é que faz tudo e ainda trabalha fora, né? Então, assim, são tantas coisas criativas e tudo, e tem mulheres que não aproveitam isso, porque muitas vezes não se acham capazes. Aí entra a questão da autoestima, aquela questão, às vezes, de crenças que vêm desde a infância. Você não vai dar nada na vida. Por que você faz isso? Você não dá conta, sabe? E algumas outras falas que, às vezes, igual você falou, né? A gente vem acumulando isso, né? Isso também são cargas, coisas que a gente vem trazendo no nosso íntimo, até inconscientemente, né? Às vezes o que ela aprende, por exemplo, sobre, no caso, a criação, né? A sua relação com pais, com cuidadores, se foi uma relação às vezes abusiva, né? Uma relação que ela foi muito humilhada, ou que ela foi muito ignorada ali, entendeu? Só estava ali, mas nunca teve um carinho, nunca teve uma palavra de elogio e tudo. Talvez internamente ela entendeu que isso é amor. E aí explica os relacionamentos abusivos, porque ela vai aceitando aquilo porque foi assim que ela aprendeu que era amor. Meu pai, minha mãe, ou quem cuidava de mim, era o que me davam, então eu não posso mais do que isso, né? Eu tenho que aceitar isso. Então, é muito complexo, eu estou falando assim de uma coisa, mas que tem muito a se falar. Mas assim, que as mulheres se valorizem, né? Que as mulheres busquem assim, o que eu faço de bom, o que eu gosto realmente. Invista nisso, né? Até para você se ocupar, né? Porque muitas pessoas que também adoecem, elas, principalmente a ansiedade, né? Se você não ocupa sua mente com algo legal, produtivo, algo que vai trazer alguma coisa, acrescentar na sua vida, ao contrário disso, vão vir o quê? Pensamentos negativos, pessimistas, que é isso que a ansiedade fala, né? A nossa mente, ela mente.
Então ela conta muitas mentiras para nós. Ah, não faz isso não, você não vai dar conta. Ah, porque isso vai dar errado. Ah, porque isso, né, e tudo. Então quando a gente está com a mente ocupada, está produtiva, além desse bem-estar, dessa sensação de conquista, de que eu estou sendo útil, que eu estou fazendo alguma coisa, eu também estou, né, cuidando da minha saúde mental. Eu estou melhorando, né, as minhas ansiedades, as minhas questões, porque se eu paro, aí eu tô deixando a minha mente produzir coisas que não vão me ajudar. Sara, é possível a mulher parar e se ouvir mesmo com tanto barulho externo, com tanto problema, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo? É possível parar, olhar para si, se ouvir, se descobrir? É possível. Em terapia se faz isso ainda melhor. Por quê? Porque a gente vai investigando sobre essa mulher, né? Porque muitas pessoas, com o passar do tempo, de tanto serem passivas, aceitarem tudo que vem do outro, serem conduzidas sempre, né? Se anularem aí no seu desejo como pessoa, né? Elas se perdem. Quem que eu sou? O que eu gosto? Ah, eu não sei, eu queria fazer alguma coisa, mas, entendeu? Não sei se eu dou conta, né? Então, em terapia a gente consegue trabalhar isso também, sabe? Acho que uma vida ideal é uma vida com propósito, né? E para se ter um propósito, precisa se conhecer, né, Sara? Exatamente. Então, sozinha, para a mulher se conhecer, para a pessoa se conhecer sozinha é mais difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. Né? Eu tô dizendo assim, de questões mais com profundas. Uma ajuda profissional, isso vai ficar mais fácil, né? Sim, porque muitas pessoas, né, muitas mulheres acabam colocando obstáculos, sempre. Ah, eu queria tanto fazer isso. Ah, mas eu não tenho dinheiro para isso. Ah, mas eu não sou tão bonita. Ah, mas ainda mais com hoje a nossa vitrine, né, que é o Instagram e tudo, muitas mulheres, né, ficam muito tempo ali vislumbrando a vida dos outros como uma vida assim, gente, essa pessoa tem uma vida maravilhosa, por que eu não tenho? E começa a se comparar e se questionar. Eu nunca vou ser assim porque eu não consigo fazer essa rotina que essa pessoa faz. Querida, deixa eu te falar que lá é mentira, ela não faz todo dia, ela grava, ela mostra. Então, assim, as pessoas só mostram felicidade, as pessoas só mostram, né, o que elas querem, né, e elas não vão mostrar, eu tô com dificuldade, hoje eu acordei para baixo e tudo. Tem dia que a gente não tá bem, isso faz parte da nossa natureza, ainda mais a mulher, com esse monte de hormônio, com esse monte de TPM, depois vem a menopausa, né, tô nessa fase já. Então, tem dia que a gente não se aguenta assim, né? Pensa, meu Deus, por que eu tô assim? Nada explica, né? Então, a gente tem que entender que Instagram, né? Nem tudo que se passa ali é realidade, né? A gente não tem que se comparar, a gente não tem que ficar pensando, nossa, a pessoa tá lá viajando, né? E eu tô aqui ralando, né? Aí já bate aquela... né? E na verdade, a pessoa também pode fazer isso, né, Sara? Porque às vezes a pessoa fica muito ali em casa, observando a vida dos outros acontecendo e deixa de viver a sua própria, né? Sua própria vida. E a gente precisa viver a própria vida. Sim. Né, assim, a quantidade de tempo que nós passamos, eu me incluo nisso também, às vezes rolando ali a tela do celular, né? A gente vê que isso não faz bem. Por quê? Porque mexe muito com o que a gente pensa, com o nosso ego, com o nosso ideal de vida, com tanta coisa, né? A gente começa a se comparar, a gente começa até a consumir mais, né? Então são fatores que a gente acaba ficando paralisado, sabe? Nossa, não dou conta disso não, então melhor não fazer nada. E aí eu não faço o que eu posso.
também. Fica paralisado e não vive a vida enquanto esse tempo está passando. E a pessoa Aí perdendo o pessoal todo vai o na tempo. academia, posta. Eu acho isso bom. Para algumas pessoas isso é motivação, né? Mas algumas pessoas não conseguem fazer isso todos os dias. E elas têm que entender que não precisa, né? Faça o que você consegue, que você dá conta, né? Então, isso são questões aí, né? Que a internet, ela veio para realmente, né, mudar a nossa vida, facilitar tanta coisa, mas a gente tem que entender que a internet também tem os perigos dela. E a questão da moderação também, né, Sara? Se a gente consome ali conteúdo todos os dias, isso acaba influenciando a gente. Tem gente que fica horas e horas, né, vem dessa vida tão perfeita lá do outro lado. E isso acaba adoecendo a pessoa que tem em casa. Eu não consigo ser igual fulana. E às vezes acaba se perdendo a própria identidade. Porque tenta copiar o outro que está do outro lado. E ninguém é igual. Eu acho que a gente tem que buscar, assim, a nossa particularidade, né? Cada um tem as suas características, cada um é bom em alguma coisa, cada um tem a sua beleza, né? Principalmente a mulher é muito ligada a isso, né? Tem a sua beleza particular, mas a gente tem que se amar do jeito que a gente é, né? Primeiro eu tenho que me amar e depois eu busco melhorar o que eu preciso melhorar, né? Todo mundo pode melhorar, por que não, né? Exatamente. Mas eu tenho que me aceitar. A aceitação é fundamental, né? Para que eu tenha uma boa autoestima, para que eu me valorize como pessoa. Ontem até postei uma coisa sobre autoestima, né? E eu acho que é isso mesmo, a autoestima para mim é a íntima convicção de que eu tenho valor. Não é corpo bonito, não é cabelo bonito, né? Sabe o que eu faço. Eu acho que eu tenho que saber que eu sou uma pessoa de valor, né? Então isso é muito importante. Falando em Instagram, Sara, como é que o pessoal te acha lá para poder acompanhar seus trabalhos? Sim. Pegar conteúdo gratuito, tem muito conteúdo bom, tá, gente? Se vocês quiserem agendar também depois com ela, pode entrar em contato por lá também. Isso, tem um link lá que vai direto pro meu WhatsApp para a gente poder marcar. É Sara_Psico 2009. É o meu Instagram profissional e lá eu posto vídeos sobre todos os assuntos, né? Além dos transtornos, sobre criação de filhos, sobre casamento, sobre, né, tantos assuntos, né? Assuntos pertinentes aí à vida do ser humano. Então, ela consegue abranger várias áreas, tá, gente? A Sara tem aí um conhecimento muito grande, está há anos já na atividade como psicóloga, então tem já muita experiência para poder passar para você e vai te ajudar com certeza. Sara, a gente quer saber qual que é o lado bom de ser psicóloga? O lado bom? O lado bom é o conhecimento, sem dúvida. Né? A minha vida era uma antes de fazer psicologia, até como mãe, porque eu tive uma filha antes e tive filho depois. Então eu posso comparar. E totalmente diferente após, né? Eu acho que o curso, esse conhecimento que a gente tem sobre o ser humano, sobre as questões, não é que eu acho que a gente sempre tem que melhorar, mas eu acho que isso me mudou muito como pessoa, sabe? Então, isso realmente. E, principalmente, os retornos, os feedbacks, quando a gente vê que a gente conseguiu ajudar alguém. Tem dia que eu saio do consultório, assim, hiper mega feliz, porque uma paciente conseguiu fazer algo que ela não conseguia fazer. Coisas simples, às vezes coisa assim que todo mundo faz, mas para ela aquilo era muito difícil. Então, cada evolução a gente vibra junto, a gente, né, fica feliz, a gente fica realizada. É um trabalho gratificante, então. É um trabalho que tem um retorno maravilhoso. Então, a psicologia, além de ter sido algo para mim, né, que pôde mudar muito, continua mudando, né? Acho que a gente só para de melhorar quando a gente morrer. Enquanto isso, a gente quiser, a gente pode estar sendo uma pessoa melhor todos os dias. E esse retorno que o trabalho nos dá, né? É muito gratificante, é muito bom você poder ajudar alguém. E você aplica as técnicas que você ensina para os seus pacientes em você mesma, Sara? Algumas sim. Aliás, muitas sim.
E costuma funcionar para todo mundo? Ou às vezes funciona para o seu paciente, não para você? Ou sempre dá certo? Não, eu acho que a técnica, ela bem aplicada, ela funciona. Você pode não ter o retorno que você esperava. Porque às vezes, por exemplo, a comunicação, às vezes você, né, tem uma comunicação assertiva, mas o outro já não tem. Uhum. Então, às vezes, ele não vai te responder de forma assertiva. Às vezes não vai ser da forma como você esperava. Mas, de todo jeito, né, você fez o certo. Você buscou, né, uma comunicação sem agressão, sem ofensa, sem diminuir o outro, de uma forma tranquila, expôs a situação, né, clara, objetiva, né. Agora, se não deu certo, não depende só de nós, né? Tenta outra técnica e vai dar certo. Às vezes uma coisa pode não funcionar também para a pessoa, né? Porque é muito particular ali, cada um tem o seu jeito, né? Exatamente. Então, às vezes o que funciona para mim pode não funcionar para você, mas é só trabalhando outras técnicas e vai chegar a um resultado bom. Sim, com certeza. Tá. E a gente quer saber também os perrengues da profissão, porque tem o lado bom, mas tem os perrengues também. A gente quer saber, tem alguma história inusitada que aconteceu no consultório, que você queira compartilhar com a gente, que você possa compartilhar? Ah, tem muitos, né? Tem muitos, porque às vezes a gente atende paciente que ele não está bem. E muitas vezes também, aí esse paciente que não está bem, às vezes ele não reage bem à terapia, né? Então, muitas vezes você fala uma coisa que a pessoa na hora ela não aceita, e às vezes ela é agressiva, às vezes ela tem aí o seu momento, né, de raiva, de tudo, às vezes te xinga, né? Mas aquilo passa, né? É um boom, né? Porque muitas vezes nós temos que confrontar, né? Um paciente, ele não tem evolução se ele não for confrontado. Se às vezes você falar, olha, será que esse é o caminho? Será que você está fazendo certo? Né? E tem uma situação que essa foi muito séria, que eu fui atender um paciente, marcou, ele foi, e o meu consultório era no 9º andar, na Praça 7, lá em Belo Horizonte. Então, só tinha assim, a minha sala, uma janela, no 9º andar. E aí esse paciente chegou, e quando eu comecei a conversar com ele, que ele começou a me falar dos problemas dele, das questões dele, um cara psicopata, e ele tinha uma tara, né, por mulher, ele fala, eu não vejo mulher, eu vejo só a bunda. Jesus. E aí eu comecei a ficar com medo, falei, o que esse cara vai fazer comigo aqui? Até eu tô com medo aqui, gente. Falei, e aí? Né, o que eu faço? Né? Eu não posso pular a janela, eu não tenho para onde correr, né? Mas aí eu segurei, né? E deixei ele falar, e ele falou, e eu questionei algumas coisas, mas eu vi que era uma pessoa totalmente assim, sabe? Cruel, uma pessoa, né? E aí foi só essa sessão, porque aí eu não agendou mais nenhum. Não. E ele tentou marcar mais sessões? Ele tentou, né? Ele tentou marcar, eu falei, olha, eu vou te encaminhar para um colega, se você quiser, eu posso sugerir, que aí eu sugeri já um homem, né? Que eu vi que o problema dele era com mulheres, porque ao mesmo tempo que ele tinha desejo pela mulher, ele tinha ódio por essa mulher e, sabe, uma coisa assim muito doentia. Então eu falei, eu acho que eu não sou a pessoa ideal para te atender, mas eu posso te encaminhar para um colega, entendeu? Porque é muito isso também, sabe? Não é só o paciente que escolhe o psicólogo também escolhe o seu paciente. E se caso você percebe que tem um paciente que não vai adiantar qualquer coisa que você fale para ele, ele não vai seguir, não vai fazer nada do que se orientar, você prefere não atender essa pessoa e se fala abertamente para ela, Sara?
Primeiro o processo tem que existir, né? Eu tenho que já ter começado a atender essa pessoa para saber realmente se ela está comprometida com o processo ou não. E se a resistência for muito grande, se a pessoa tiver... Porque tem muita gente que já chega e fala assim, olha, né, eu tô aqui, mas o problema é com fulano. A culpa é dele, né? Terapia de casal é muito, muito básico isso, né? Chega um colocando a culpa no outro. Aí eu tenho que, em algum momento, dizer para essa pessoa, olha, terapia é um processo de mudança, né? Então, eu posso te ajudar se você quiser. Eu não posso fazer nada quando você não quer. Então, eu percebo que você não quer. Então, nós vamos encerrar por aqui. Eu não posso te ajudar, né? Porque não tem, ficar batendo numa situação ali. Se por a pessoa não está disposta a mudar, não vai adiantar, né? Exatamente, por isso que eu te falei que a ética profissional, que essas coisas são muito importantes. Talvez alguém continuaria ali recebendo essa pessoa, não saindo do lugar com essa pessoa, porque a pessoa está lhe pagando. Mas eu acho que isso não é ética profissional. Se eu tenho que reconhecer o que eu dou conta. Tem pacientes que às vezes a primeira consulta eu vejo que não é para mim. E eu sou claro, falo, olha, infelizmente eu não consigo te ajudar nessa questão. Eu vou te encaminhar para uma pessoa que eu tenho certeza que tem mais conhecimento nessa área do que eu. Entendeu? Uhum. Então, maravilha, então a gente pode conhecer um pouquinho mais aí da Sara Araújo, que é psicóloga aqui de Rio Paranaíba, atende online também, né, Sara? Sim. O pessoal que está em outras cidades, está assistindo a gente, gostou da Sara, sentiu confiança? Que passa muita confiança, né, gente? Pela conversa a gente percebe ali o tanto que ela é receptiva, acolhedora, e tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Então você que está aí acompanhando a gente, quer marcar sua consulta, pode chamar ela, que ela atende também online, não só aqui em Rio Paranaíba. E para a gente fechar, Sara, deixa aí um conselho para quem sonha em fazer psicologia, em atender pessoas, ajudar pessoas também. Que conselho que você deixa? A psicologia ela é uma vocação realmente, né? A pessoa precisa ter uma habilidade para escutar, precisa gostar de trabalhar com gente, né? Gostar muito do ser humano, gostar muito de ajudar, de estar disposta realmente a passar também, né, na sua própria análise, porque todo mundo que começa o curso tem que fazer a sua análise pessoal, né? Freud já dizia que nós só vamos com o paciente até onde a gente foi com a nossa própria análise. Então, pensa a responsabilidade disso. Então, a gente precisa, durante o curso, fazer terapia, né? Até depois do curso mesmo, né? Hoje, quando eu acho necessário, eu vou, marco e faço minha terapia. Então, eu acho que é algo que nos acrescenta muito, né? Na nossa experiência profissional, na experiência pessoal, como eu já te disse. E é um curso maravilhoso. Hoje, para as pessoas que ainda têm preconceito, dificilmente você vai ficar a sua vida inteira sem passar por um psicólogo. Hoje nós temos psicólogos nos hospitais, nas escolas, psicologia do esporte. Quer ser jogador? Vai passar por terapia, viu? Tem psicologia na educação, nos hospitais, como eu disse. Então, a gente saber também que há essa possibilidade, esse leque de opções de trabalho, também é um incentivo para fazer psicologia, não é? Se eu gosto e tudo, eu penso, poxa, eu posso trabalhar, também vou tirar a carteira, vai passar por um psicólogo, né? Posso trabalhar com teste, posso trabalhar dentro de uma empresa, eu gosto de RH, eu gosto né, dessa dinâmica aí, aplicar teste, fazer análise. Essa pessoa pode, né? Então, a psicologia também nos dá essa opção, né, variada aí, de onde eu quero trabalhar, né? O mercado é muito amplo, gente, vocês viram, né? Amplo, O mercado é muito amplo, então você pode... Inclusive, agora as empresas estão sendo obrigadas também a preocupar com a saúde mental, né? Então, mais ainda se abre um leque de opções
para quem quer ingressar nessa área. É uma área muito boa, né, Sara? Sim, traz bons resultados. Sou suspeita para falar, né? Sara, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigada a por compartilhar aqui esse um pouquinho, né, da sua trajetória, esse gosto que você tem pela psicologia. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente que está aí assistindo. Obrigada de coração, Com certeza, eu que agradeço.